Olá, neste vídeo vamos falar de algum vocabulário que é importante para discutirmos tecnologias web, para falarmos, para aprofundarmos depois mais à frente alguns dos tópicos relacionados com a web. Vamos ver esta lista de tópicos, de conceitos. Claro que isto não é uma lista completa, mas é importante começarmos já a sabermos o significado de algumas destas palavras associadas com a web, e depois outras virão mais à frente e irão sendo introduzidas à medida que forem necessárias. Então, começando pela palavra web. Web, que muitas vezes é também designada por www, principalmente quando escrevemos. Oralmente é mais fácil dizer web. E www é um acrónimo ou uma sigla que significa World Wide Web. Portanto, traduzido à letra, é uma teia ao nível mundial, digamos assim. Mas essencialmente o que é que interessa saber daqui? Saber sobre a web, sobre esta palavra. É que ela na verdade designa um serviço dentro de uma infraestrutura maior que é a internet. Nós, quando ligamos os nossos computadores hoje em dia, a maior parte dos serviços que nós usamos estão na verdade na web e, portanto, muitas vezes confundimos as duas coisas. Mas a verdade é que a internet, ou seja, a rede das redes, a rede que interliga todos os computadores e que interliga várias redes em vários países, que interliga todas as redes ao nível mundial, oferece muitos mais serviços do que apenas a web. Portanto, a web é um dos serviços. Nós podemos usar, por exemplo, serviços na internet, por exemplo, para saber qual é a hora. Existem servidores que nos dizem exatamente, que dizem ao nosso computador qual é a hora do dia no local onde nós estamos. Esse é um serviço que não depende da web, não tem nada a ver com a web. Nós podemos aceder a esse serviço através de um browser, mas o serviço em si é fornecido mesmo sem o browser. Portanto, a web é um serviço dentro de um conjunto mais alargado de serviços que nós temos disponíveis na internet. Depois, mais à frente, vamos ver um bocadinho melhor em que é que consiste este serviço. Mas para já vamos ficar por aqui. Claro que a web é um serviço, e é um serviço que é essencialmente consumido através daquilo que a gente chama um browser, que é uma aplicação que nós corremos, que executamos no nosso computador. Um browser, em português, navegador web. Eu costumo usar a palavra inglesa, browser, para mim é mais familiar, mas é a mesma coisa. Portanto, um navegador é essencialmente uma aplicação que dá ao utilizador uma interface, uma forma de acesso ao serviço web. Aqui tem uma lista de alguns browsers mais populares, que certamente vocês já ouviram falar, pelo menos dos primeiros, não é? O Chrome, o Google Chrome, o Firefox, da Fundação Mozilla, portanto, Mozilla Firefox, o Safari, da Apple, ou até o Internet Explorer, já menos usado, agora o Edge, e outros menos usados, talvez alguns de vocês não conheçam, nunca tenham ouvido falar, por exemplo, do Opera, e de um, por acaso, é mais recente, é um derivado do Chrome, do Google Chrome, que é o Brave. Existem outros, ok? Isto não é uma lista completa, é só para vos dar uma ideia da quantidade de aplicações que nos dão acesso à web, de aplicações que nós chamamos de browsers. Outros dois conceitos interligados importantes são o de servidor e cliente, ou, se nós quisermos usar a designação completa, servidor web e cliente web, precisamente para deixar claro que estamos a falar
do serviço web, porque existem servidores na internet que não são servidores web, assim como existem clientes. Nós podemos correr e executar aplicações que não falam, que não consomem o serviço web, e, portanto não são clientes web. Portanto, se calhar começando pela parte mais fácil, um cliente web é essencialmente o nosso browser. O exemplo mais óbvio, mais familiar de um cliente web é o nosso browser. Portanto, essencialmente, um cliente web é uma aplicação que se liga a um computador que fornece o serviço web, que fornece páginas web. O browser é o exemplo mais óbvio, mais familiar, mas existem outras aplicações que são clientes web e que não são browsers. Okay? Portanto, nós podemos, qualquer programador, se quiser, pode construir um programa, por exemplo, sem interface gráfica sequer, que é apenas algo que está a correr no nosso computador e que está a aceder a uma página web para fazer qualquer trabalho que seja importante. Podia estar a fazer parsing de informação, a interpretar a informação, podia estar a percorrer páginas web à procura de algum tipo de informação. Mas, portanto, existem uma série de aplicações que consomem o serviço web, que tiram partido do serviço web, mas que não são browsers, não são aplicações com uma interface gráfica, não são aplicações interativas, como é o nosso browser. Por outro lado, o servidor web é essencialmente o software que está do lado lá, que nós não vemos. Muitas vezes nem nos apercebermos, não é? Às vezes apercebermos que existe qualquer coisa do lado lá, que existe qualquer software, normalmente quando há erros. Não é? Quando há erros, vemos aquelas mensagens de erro, e algumas dessas mensagens de erro são mensagens típicas que nós encontramos noutros softwares, e isso faz-nos recordar que do lado de lá está um software. Mas, essencialmente, um servidor web é um pedaço de software, é uma aplicação, só que não é uma aplicação com uma interface para um utilizador, para uma pessoa. É uma aplicação que tem uma interface para outros computadores. Portanto, é uma aplicação que está a correr do lado de lá, num servidor, que a gente muitas vezes não sabe sequer onde está, e que fala com o nosso browser. Portanto, é uma aplicação que não fala com o ser humano, mas fala com um browser, com uma outra aplicação. O servidor web, às vezes, nós usamos a designação servidor quer para designar o software, não é? A aplicação, o código que está a correr, quer para designar a própria máquina, o próprio hardware. Portanto, às vezes o termo é usado de forma relativamente ambígua, mas pelo contexto a gente percebe tipicamente de que é que está a falar. Aqui nesta imagem, neste diagrama, temos um exemplo, portanto, aqui do nosso cliente, aqui em cima, será o browser web a correr no computadorzinho deste senhor, e esta imagem é simplesmente uma imagem de um screenshot do browser. Esta nuvem, nos diagramas, neste tipo de diagramas, a nuvem significa a internet, portanto é uma rede que não interessa caracterizar. Portanto, é uma rede de computadores, e do lado de lá, alguns ligados a essa rede, existem servidores, existem vários servidores. E esses servidores têm uma forma de serem endereçados, nós temos uma forma de saber onde eles estão, têm um nome, e aqui temos esse nome. Portanto, wikipedia.com, neste caso um servidor pessoal, jorgecardoso.eu, ou o nosso servidor do departamento, o dei.uc.pt, onde vocês vão colocar as vossas páginas web, e com o qual já começaram a interagir. Pois, outro conceito importante, que nós muitas vezes não pensamos sobre isto, não é? Usamos simplesmente o termo, é website. O site, de ser mais curto, a versão mais curta. E, essencialmente, um site ou um website é uma coleção de recursos relacionados. Aqui, recursos relacionados é simplesmente uma generalização. Tipicamente, esses recursos são coisas muito familiares. São páginas web, são ficheiros HTML, como os que vamos começar já a fazer, são imagens, são vídeos,
mas são recursos que de alguma maneira estão relacionados e que nós vemos numa página, não é? Nós vemos esses conteúdos, esses diversos conteúdos visualmente também relacionados, porque eles aparecem no mesmo ecrã. Mas na verdade são vários recursos, são vários ficheiros. Uma forma de pensar em recursos é associá-los a ficheiros. Não é exatamente a mesma coisa, mas para simplificar podemos associar a ficheiros. Mas portanto, o que é importante reter é que um website é uma coleção são vários. Tipicamente um site tem várias páginas. Um site tem várias páginas e uma página agregará vários tipos de conteúdos, não é? Desde texto, imagem, vídeo, áudio, por aí fora. Portanto, é uma coleção é um conjunto de... Claro, quando nós acedemos a um site, tipicamente nós vemos uma página de cada vez. Mas ao navegar nesse site nós sabemos que estamos dentro do mesmo site, porque aquele conteúdo é relacionado com o conteúdo anterior. Não é? E tipicamente o site está dentro, está alojado no mesmo servidor. E, portanto, se temos um site que é uma coleção de páginas, então temos uma página, temos uma web page. Uma página web é simplesmente um documento, é um ficheiro, tipicamente um ficheiro HTML escrito numa linguagem própria, que vamos ver depois mais à frente. E essa página, esse ficheiro, esse documento, descreve, no fundo, o conteúdo que o browser deve mostrar. Descreve a informação que o browser deve mostrar. E, portanto, quando nós temos várias páginas com conteúdos relacionados entre si, dizemos que temos um site, e quando acedemos a um site, acedemos a uma determinada página de um site. E tipicamente as páginas num site, aquilo também que de certa forma caracteriza um site é o facto de as páginas que compõem esse site estarem interligadas entre si. Portanto, nós conseguimos tipicamente de qualquer página de um site chegar a uma outra qualquer página desse site, porque é isso que torna aquele conjunto de páginas que as interliga entre si e que faz com que elas sejam uma unidade, que sejam um site. Claro que um site, uma página de um site, pode ter links e tem frequentemente links para outros sites, para páginas externas. Mas dentro de um site, tipicamente todas as páginas estão de alguma forma interligadas. Não necessariamente diretamente interligadas, mas de alguma forma interligadas. E como é que essas páginas estão interligadas? Através de links ou hiperlinks, se quisermos usar o termo completo, mas mais frequente é usarmos simplesmente link. E um link é simplesmente uma referência. É uma referência dentro de uma página, dentro de uma web page. É um pedacinho dessa página que nos permite saltar para uma outra página. Portanto, um link basicamente aparece ao utilizador como um conjunto de palavras ou uma frase completa ou uma imagem ou outro elemento na página que o utilizador sabe que pode clicar e ao clicar o browser automaticamente irá saltar, irá carregar a página de destino. Portanto, no fundo, um link é uma ligação de uma página para outra. Depois vamos ver tecnicamente como é que se escreve um link. E essencialmente nós precisamos de ter um texto que descreve o link, é aquilo que o utilizador vê, e precisamos de indicar qual é o endereço de destino da página, por onde queremos que o utilizador seja levado. Depois vamos ver alternativas para fazer isto e vamos ver que é uma coisa relativamente simples. Uma coisa importante é nós temos a noção que o link é um componente fundamental. É um dos aspectos fundamentais da web, um dos elementos fundamentais para a criação da teia, na verdade. Não é? É o link que nos permite criar a teia. Não é? Esta ideia de teia basicamente significa que nós podemos ir de um ponto, de uma interseção dos fios da teia para qualquer outro ponto, para qualquer outra interseção. E conseguimos fazer isso através dos links. Se não existissem links, não havia maneira de nós termos uma teia, de termos um conjunto
de dados ou de um conjunto de páginas de informação ligadas entre si. Okay? É o link que nos permite ligar as coisas. Outros conceitos importantes, o conceito de homepage, que tem vários nomes, várias designações, podem chamar front page, podem chamar main page. Aqui eu estou, no slide tenho sempre as designações em inglês, eles podem traduzir isto à letra. Página principal, a página da frente, a página casa é talvez menos usual ouvir. E o que é isto? Homepage. A homepage é essencialmente a página principal de um site. Portanto, um site tem várias páginas, mas há uma que é a página principal, é a página que a maioria dos utilizadores irá ver quando acede àquele site. Claro que nós, conhecendo o site, nós enquanto utilizadores podemos, tipicamente, nem sempre é assim, mas tipicamente nós podemos decidir e aceder diretamente a uma página interior. Mas quando não sabemos a que página interior é que queremos ir, acedemos à página principal. E portanto a página principal é tipicamente uma página frequentemente diferente das outras. Mas a página principal designa apenas isto. É a página que quem criou o site designou como a página mais importante, a página da frente, não é? A página de entrada no site. Outro conceito importante que se aplica a qualquer página, mas é, claro, mais importante na página principal, é um conceito que vem, na verdade, da imprensa, que é o conceito de acima da dobra. Nós, quando vemos jornais nos quiosques, tipicamente os jornais estão dobrados, como o jornal que vem na figura, e estão dobrados de maneira que nós vemos o topo da página, não é? Vemos o que está acima da dobra. Se nós desdobrássemos o jornal, tínhamos duas partes, não é? Uma parte que estava acima da dobra e outra parte que estava abaixo da dobra, na página principal do jornal, na página da frente. E aquilo que está acima da dobra é uma coisa importante. O conteúdo que lá está é um conteúdo muito importante, porque é o conteúdo que o utilizador vê quando olha para o jornal num quiosque. Portanto, é aquele conteúdo que chama a atenção. Este conceito aplica-se, claro que na web já não é propriamente uma dobra que existe, mas existe algo parecido, que é aquilo que um ecrã consegue mostrar. E quando nós carregamos uma página, quer seja a página principal ou uma página interior, o browser mostra apenas uma parte, mostra a parte superior. Essa primeira parte é também designada, por analogia, é designada a parte acima da dobra, e é uma parte à qual se dá muita importância, porque é aquilo que o utilizador vê quando entra no site. E vocês devem ter já reparado na utilização que fazem, que às vezes, na primeira vez que a gente usa um site que não conhece, por exemplo, às vezes nem sequer reparamos que existe material abaixo da dobra, porque, por coincidência, por exemplo, encontramos logo o que queremos mal a página é carregada, e às vezes nem nos apercebemos que podemos fazer scroll. Portanto, aquela parte acima da dobra, que fica imediatamente visível quando a página é carregada, é uma parte importante do ponto de vista do design da informação, do design da comunicação. Outro conceito que não é propriamente um conceito importante, mas é um conceito que eu costumo colocar aqui apenas para clarificar, porque existe muita concepção errada. Muitas vezes usa-se este termo de landing page de forma errada. E este termo usa-se de forma errada provavelmente porque este termo é um termo muito usado por marketeers, e portanto é uma coisa ambígua. Muitas vezes é usado sem um significado muito claro, embora ele tenha um significado relativamente claro. Mas às vezes usa-se o termo landing page em vez de homepage, por exemplo, em vez de página principal, e isso é errado. Okay? Uma landing page é uma página, tipicamente é uma página feita no âmbito de uma ação de marketing, de uma ação de promoção de um produto em particular, que é oferecido, por exemplo, numa loja online, mas é uma página feita especificamente dentro de uma ação particular de marketing, de promoção de um produto
ou de um serviço. E, portanto, é uma página à qual muitos utilizadores acedem quando entram no site, porque acedem através dessa ação de marketing. Portanto, essa ação de marketing leva os utilizadores não à página principal do site, mas a uma landing page, que está diretamente relacionada com aquilo que está a ser anunciado e não com o site completo. Muitas vezes uma ação de marketing é para vender um produto em particular e, portanto, nós não queremos levar o utilizador à página principal, porque aí ele teria que procurar depois aquele produto em particular e não queremos que isso aconteça. Portanto, é feita uma landing page, uma página específica para aquele produto ou serviço, e essa ação de marketing leva o utilizador diretamente lá. Mas, portanto, landing page e homepage não é a mesma coisa. Okay? E muitas vezes estas landing pages nem sequer fazem parte da estrutura principal de informação do site. Claro que estas páginas têm ligações depois a outras páginas do site, mas tipicamente o resto do site não tem ligação nenhuma para esta landing page. Okay? Porque a ligação, a entrada é feita através de marketing, através de um e-mail de promoção ou através de um SMS, por exemplo. Portanto, não confundir com a página principal. Outro conceito importante é o de navegação. E há essencialmente dois grandes tipos de navegação. Há a navegação global, ou navegação principal ou primária, como quiserem designar. E isto tem a ver, esta questão de navegação tem muito a ver com a estrutura da informação do site. Portanto, a navegação global essencialmente representa as páginas de mais alto nível, as páginas que contêm informação de mais alto nível no site. E tipicamente esta navegação global está sempre presente, tem sempre o mesmo aspecto em qualquer página do site. Um exemplo clássico, um exemplo claro, é, por exemplo, um site de notícias como o JN. A navegação global, que é aquela barra que está aqui assinalada, permanece essencialmente a mesma. Qualquer que seja a notícia que a gente está a ler, em qualquer secção, temos sempre acesso àquela navegação de topo, aquela navegação global, que nos permite navegar pelas secções. Portanto, esta navegação global tipicamente mantém-se estável em qualquer página do site. Depois, em muitos sites, não em todos, mas em muitos sites há aquilo que se chama uma navegação local. É uma navegação que nos permite mover-nos, saltarmos dentro de páginas que se referem a um subtópico. E, portanto, dentro da navegação global, por exemplo, aqui no site do JN, nós podemos estar na secção de cultura, e na secção de cultura nós temos vários subtópicos, ou subtemas, ou subsecções, como quiserem designar. Estas secções que nós vemos aqui nesta barra que está assinalada com este retângulo vermelho, estas secções em particular só existem aqui na secção cultura. Se eu for para outra página, para uma notícia de uma outra secção, eu não vou ver aqui estes nomes, vou ver outros. Portanto, esta navegação é local à secção de cultura, neste caso. Este conceito de navegação global e local é importante quando nós temos sites com uma estrutura de informação relativamente complexa e, portanto, é importante dar ao utilizador formas de navegar entre os vários níveis da informação. E isto é importante porque tipicamente nós não conseguimos dar, na navegação global, dar acesso a todos os tópicos de informação porque são demasiados. Isso seria demasiado confuso para o utilizador e, portanto, é preferível estruturar a informação em níveis. Outro conceito importante é um conceito que é uma coisa mais prática do ponto de vista de desenvolvimento, porque este conceito não se aplica quando nós estamos simplesmente a consumir um site, porque isso é importante quando estamos a desenvolvê-lo. Vocês já tiveram contacto com isto, mas para clarificar, o conceito de ficheiros locais e remotos. Ficheiros, no nosso caso, os ficheiros vão ser inicialmente páginas ou documentos HTML, imagens associadas e vídeos, etc. Mas o que é que isto significa? Basicamente, um ficheiro local é um ficheiro que está no nosso computador, portanto, no computador que nós temos à nossa frente. Mas quando nós temos o nosso site feito, nossas páginas HTML produzidas e queremos publicá-los,
queremos publicar no nosso site, temos que colocar esses ficheiros num servidor, porque é o servidor que vai depois atender os pedidos dos nossos utilizadores, não é o nosso computador. Ao transferirmos os nossos ficheiros locais, por exemplo, através do CyberDuck, como fizeram já em princípio, para um servidor, no caso o servidor do DEI, vocês estão a fazer uma cópia dos ficheiros locais e a transformá-los em ficheiros remotos. Portanto, ficam com uma cópia local e o servidor do DEI fica com uma cópia também dos vossos ficheiros. E, portanto, esses ficheiros que estão no servidor são ficheiros remotos, que nós temos que atualizar periodicamente. Se fizermos uma mudança no nosso site, no nosso computador, usando o ambiente de desenvolvimento que temos instalado no nosso computador, temos que depois voltar a fazer upload para atualizar os ficheiros remotos. Eles não são atualizados automaticamente. O servidor não faz ideia de que existe o nosso computador pessoal, não é? Portanto, não sincroniza, os ficheiros não estão sincronizados. Portanto, é importante ter esta distinção de ficheiros locais e remotos e saber que na maior parte do tempo em que estamos a desenvolver um site, nós estamos a desenvolvê-lo localmente, apenas no nosso computador. Só quando ele está num estado que pode ser publicado é que nós enviamos os ficheiros para o servidor e ficamos com ficheiros remotos que depois qualquer pessoa, através de um browser, consegue aceder. E, finalmente, o último não é bem um conceito, mas acaba por ser, de alguma maneira, relacionado a ter um conceito subjacente que é da página principal. Um site é uma página principal e, tipicamente, uma página principal, como é uma página principal, uma página mais importante, há também um nome de ficheiro pré-definido para essas páginas principais. E esse nome é index.html. Portanto, a extensão é sempre HTML de qualquer documento de um website, mas o nome index.html deve ser o nome do documento HTML que representa a página principal do nosso site. Isto é uma coisa muito importante porque os servidores web sabem que existe este nome especial e quando na barra de endereços do browser nós não colocamos nome nenhum e pomos só o endereço do servidor ou o endereço e depois o nome de uma pasta, se não colocarmos o nome de nenhum ficheiro, o servidor automaticamente devolve o conteúdo do ficheiro index.html se ele existir. Portanto, este ficheiro deve existir no nosso site, deve-se chamar index.html e o conteúdo deve ser o conteúdo da página principal do nosso site. Okay? Portanto, aqui não há dúvida nenhuma. O primeiro, não necessariamente o primeiro ficheiro a fazer, o primeiro documento, mas o documento que representa a página principal deve se chamar index.html. Portanto, não usem outros nomes quando estiverem a criar o vosso site. E relativamente a estes conceitos preliminares, é tudo.